Como é que é, povo do xadrez? Pessoal, o ano passado em Espanha houve um indivíduo que andou pelas ruas de Espanha, mascarado de tabuleiro de xadrez, e à medida que ia encontrando pessoas na rua, oferecia um desafio de uma partida contra ele, de 3 minutos, e se essa pessoa ganhasse, ele oferecia 100 euros. E portanto ele andou e jogou com muita gente. Aqui temos uma foto de um desses momentos. Ele aqui com as notas de 100 na cabeça, a jogar contra um rapaz. Tanto quanto sei, ele só perdeu uma partida com o mestre Fido das Astúrias, penso eu. E daquilo que eu ouvi, penso que foi a única partida que ele perdeu. Portanto, quem será este jogador? Um jogador que anda a oferecer 100 euros a quem lhe ganhar, e em Espanha, que é um país forte em xadrez, não deve ser um jogador qualquer. Provavelmente poderá ser até um grande mestre conhecido, ou um mestre internacional, ninguém sabe quem é. E o que aconteceu foi que ele começou a ficar mediático em Espanha e então concorreu ao Got Talent de Espanha. E então, no primeiro episódio, ele jogou contra um apresentador, jogou às cegas, portanto, sem ver o tabuleiro, com 1 minuto e meio no relógio. E nos últimos 30 segundos ele podia ir para o tabuleiro e acabar a partida, e assim o fez e venceu o apresentador. No segundo episódio, ele foi lá jogar contra o mesmo apresentador, mas desta vez haviam 25 tabuleiros com 25 posições diferentes que ele memorizou, todas essas posições, e o apresentador aleatoriamente escolheu um tabuleiro, uma posição e jogou nos mesmos termos da outra vez, do que da outra vez. Ou seja, o apresentador tinha 3 minutos, ele tinha 1 minuto e meio e nos últimos 30 segundos ele ia correr para o tabuleiro e já jogava a ver o tabuleiro e também ganhou. E então qualificou-se para a final e na final vamos ver aquilo que aconteceu. Eu não vou mostrar o vídeo na íntegra, mas vou deixar aqui um link para se vocês quiserem ver. Foi um momento muito engraçado, mas vamos ver aqui algumas cenas. Sabes nada de lo que ha preparado Risto, No tengo ¿verdad? absolutamente ni idea. Y aceptas el reto de si pierdes la partida, desvelar tu identidad. Acepto el reto. Si pierdo, me quitaré la máscara. Risto, por favor. Portanto, este foi o tal apresentador, este dos óculos de sol foi o tal apresentador que jogou com ele. O outro apresentador está-lhe a dizer que se ele perder esta partida na final, vai ter que mostrar a identidade dele, vai ter que tirar a máscara, e ele concordou. Se perder o desafio, vai ter então que perder todo o mistério em volta da personagem dele. E então, o que é que aconteceu? Vamos ver quem é que apareceu para jogar contra ele. Campeón del mundo durante 16 años, leyenda del ajedrez mundial, un auténtico mito en todo el mundo, una persona que ha ganado más de 160 campeonatos, damas y caballeros, Anatoly Karpov. E portanto aqui está. E portanto aqui está, o Rei Enigma vai jogar contra nem mais nem menos Anatoly Karpov, ex-campeão do mundo durante 16 anos. Tenho a certeza que toda a gente já ouviu falar neste nome. Já está retirado do xadrez há alguns anos, mas é sempre um ex-campeão do mundo. E ele tem a voz assim fininha porque ele tem ali um modulador de voz ou uma coisa assim, porque lá está, ele se calhar não, é alguém conhecido e quer também disfarçar a voz. E então o que vamos ver agora é o que é que aconteceu nesta partida. O Rei Enigma está de brancas, a jogar contra o Karpov, e o Rei Enigma saiu com peão D4. O Karpov responde com cavalo F6, cavalo F3, E6, E3, bispo E7, bispo D3, B6, cavalo D2, C5, C3. Bom, aqui o Rei Enigma gosta muito de jogar esse sistema. Já na página dele, se vocês forem ver a página dele no YouTube, ele ensina muito a jogar este sistema. É o sistema Cole. Portanto, isto é exatamente igual à abertura Londres. A abertura Londres é com o bispo em F4 e a estrutura é exatamente igual.
Mas aqui ele joga com o bispo por dentro. A ideia depois é jogar E4 e abrir aqui a diagonal do bispo e aqui a torre. E o Karpov joga aquilo que bem conhece, uma espécie de Índia-Dama, onde o bispo vai fintar por aqui. Índia-Dama que ele só jogou a carreira toda dele esta defesa. Portanto, este jogo promete e bastante. Então aqui, bispo B7, Dama E2, as pretas capturam, e agora lá está a capturar com o peão D, abre a coluna D e abre a diagonal do bispo. Então as pretas rocam, as brancas rocam, D6, torre E1, agora vemos aqui desenvolvimento normal, A6, A4, cavalo BD7, H3, torre E8, cavalo C4, dama C7, bispo G5 a tirar a última peça menor, H6, bispo H4 e agora cavalo D5. Aqui já com ideias de vir com o cavalo F4, ameaçar aqui por exemplo um duplozinho. Bispo toma E7, aqui o Karpov podia ter jogado cavalo F4 com tempo intermédio a atacar a dama e o bispo e depois comer este bispo. Também podia comer torre e continuar aqui com esta ameaça, mas o Karpov comeu aqui de cavalo. Portanto, o Karpov é um jogador denominado como um jiboia. Portanto, ele joga um xadrez muito posicional, muito contido e vai estrategicamente apertando os adversários, e quando eles dão por ela já estão perdidos. Vamos ver o que é que acontece nesta partida. Segue cavalo FD2, cavalo D5, agora vemos aqui umas manobras, e agora dama G4, cavalo 7 F6, dama H4 e B5. Agora o Karpov quer expandir na ala de dama, peão por, torre por A8, torre por A8, e aqui as pretas já estão um bocado melhor, porque agora o Karpov tem a coluna A que está aberta toda para ele, domina portanto a coluna A, e de resto é um jogo mais ou menos equilibrado, mas com uma ligeira vantagem para o Karpov. Segue cavalo E3 e agora torre A2. O Karpov infiltrar já uma torre na sétima, é sempre um bom negócio. Aqui o Karpov podia ter ganho um peão com o lance cavalo por C3, sacrificando aqui uma peça momentaneamente, porque depois peão puro, a dama captura, agora ataca duas peças e portanto aqui por exemplo bispo toma B5, dama toma D2, torre D1, dama B2, e as pretas aqui têm um peão a mais e as brancas têm um peão isolado, aqui as pretas estariam um bocado melhor. Mas o Karpov, lá está, foi com o torre A2, portanto é uma torre que se diz que é na sétima, e já faz aqui pressão neste ponto. Então o rei Enigma vai defender com cavalo D1, agora bispo C6, cavalo E4, cavalo por, dama por, agora as brancas ameaçam entrar aqui em H7, então o Karpov defende o ponto, dama E2, agora reforçando aqui a defesa deste ponto, dama B7, criando agora aqui uma bateria sobre o G2, cavalo E3 defendendo, e agora B4. E o rei Enigma joga C4, que é o melhor lance da posição, porque aqui reparem que se as brancas capturam, os peões ficam todos partidos, a estrutura fica péssima, e por exemplo depois dama por B4 já temos duas peças a atacar este ponto, e este peão também está a ser atacado. E por exemplo aqui cavalo C4 para defender e bloquear aqui o ataque da dama ao peão, mas por exemplo D5, cavalo E5 ameaça ao bispo, bispo E8, e agora depois disso as pretas vão aqui certamente ganhar um dos peões. Então obviamente que o rei Enigma jogou C4, mantém os peões ligados, mantém aqui alguma pressão no centro, e o jogo segue com dama B6, agora atacando este peão. E como é que as brancas podem defender este peão? Bom, jogando bispo B1, ganhando um tempo sobre a torre defende em A8, e agora torre D1. Segue B3, o Karpov está a adiantar agora este peão B, e agora D5. Peão por, bispo B5. E agora dama F3, bispo D7, agora aqui o Karpov não querer que o rei Enigma ponha aqui um cavalo em F5 é uma peça muito perigosa, e aqui o rei Enigma joga cavalo G4. Mas de facto aqui o rei Enigma poderia ter tentado bispo F5, com a ideia de que, se por exemplo as pretas agora capturam,
depois do cavalo capturar, este cavalo já é super perigoso. É um cavalo em F5, é sempre muito perigoso. Já ameaça, por exemplo, capturar aqui com cheque, peão por e dama por cavalo. E também tem outras ideias de, por exemplo, meter aqui a dama, ameaçando mate, ameaçando cavalo por, ameaçando o peão de D6, e aqui as brancas estariam melhor. Mas o rei enigma foi para a ideia de cavalo G4. O Karpov come o cavalo, peão por bispo e agora dama B4. Bispo F5, torre E8, rei H2, portanto aqui as pretas podiam estar a ameaçar um cheque, a dama suporta a torre, então o rei enigma joga rei H2 para poder, se quiser, mexer a torre, e aqui o Karpov joga torre E5. Mas aqui o Karpov na verdade tinha um lance melhor, que era G6. Porque agora, se o bispo vem para trás, reparem que há aqui duas peças a atacar este ponto de G4, e por exemplo, se bispo por, agora atacando o cavalo, as pretas aqui poderiam seguir com cavalo por G4, cheque, rei G3, peão por bispo, dama por cavalo, dama por dama, rei por dama e agora torre E2, e temos uma torre fortíssima na sétima que ataca dois peões, e aqui as pretas vão ficar muito melhor. Mas portanto, isto também é um jogo rápido, portanto isto foi um jogo de 3 minutos para cada lado, ok, portanto é muito veloz. Mas aqui o Karpov jogou torre E5 e agora torre D3. Agora já me pondo pressão neste ponto. O Karpov joga dama C5, torre por B3 e agora torre E8. Isto porque há aqui uns cheques que podem ser um bocado desagradáveis. Reparem que o rei não consegue fugir por aqui, que o bispo controla esta casa. Apesar de não ser mata, há aqui duas peças a controlarem este ponto. Mas o Karpov simplesmente defende a oitava de uma vez. Torre C3 e agora dama D4. Bem jogado. Aqui, porque não dama D5? Porque simplesmente aqui as brancas trocariam. E depois torre D3, o cavalo sai. Agora captura este peão. E aqui as brancas têm um peão passado e têm um bispo no final. Portanto, é uma posição... Esta posição está aberta e, portanto, o bispo aqui pode ser bem superior ao cavalo. Então, obviamente que o Karpov não vai entrar nisto e joga então dama D4. B3 e agora captura de cavalo, porque não quer trocar de damas. Torre D3, dama E5 cheque, dama G3 e agora o Karpov não quer trocar de damas e joga cavalo F4. E o rei enigma joga torre F3. Ou seja, aqui o Karpov fez um erro grave. Quando joga cavalo F4, o rei enigma simplesmente ganharia a partida com torre E3. Simplesmente porque vai cair uma peça. Porque agora ataca a dama, por trás está a torre, e por exemplo, se as pretas jogam dama B5, defendendo aqui a torre, as brancas simplesmente trocam com cheque e agora capturam o cavalo e estão a ganhar uma peça e o jogo está completamente ganho. Portanto, aqui um erro grave do Karpov e o rei enigma a não aproveitar a jogar torre F3. Mas aqui ele já tinha muito poucos segundos no relógio. E então o Karpov, apercebendo-se imediatamente do torre E3, joga de cavalo E6, fechando a coluna, dama por dama, peão por dama, torre E3, cavalo D4, torre D3, agora torre B8, e agora aqui duas peças a atacar este ponto. O rei enigma joga torre E3 atacando o peão D5, F6 e agora bispo E4. E aqui as pretas não podem comer este peão com nenhuma das peças, porque senão vem bispo D5 cheque e vem buscar uma peça. Então, claro que o Karpov mesmo ia por tempo vê isto e joga rei F8. E agora bispo D5 defendendo o peão, rei A7, bispo C4, rei D6. Agora reparem na velocidade em que com que o rei do Karpov está a entrar no jogo. Nos finais é super importante o nosso rei ir rapidamente para o centro. Porque num caso de igualdade, que é aqui o caso, o rei vai ser uma peça a mais a ajudar no combate. E o rei branco está aqui um bocado fora de jogo. Então segue torre T3, rei C5, o rei continua a vir, G3, e agora torre A8, tomando conta da coluna A outra vez, rei G2, torre A1, torre D2, rei B4 e agora bispo G8. E este é um erro grave. Aqui o rei enigma devia ter jogado torre D3, tentando impedir a entrada do rei.
E aqui bispo G8, a esperança do rei enigma era que o Karpov comesse este peão, porque isto também seria um erro grave, porque agora há torre D7, atacando este peão, e agora se o peão mexe, por exemplo, torre B7 cheque, e agora vai buscar uma peça. Só que, lá está, o Karpov não foi comer esse peão, e, pelo contrário, jogou rei C3, e agora vai cair uma torre. Esta torre não tem casas para ir, sem cair, e agora há aqui um momento muito interessante no jogo. O rei enigma vai jogar torre E2. Agora a questão aqui é porquê? Então se a torre vai cair, porquê é que ele não come um cavalo? Bom, reparem que se ele comesse o cavalo, este peão capturaria, e agora quer avançar para fazer dama. Por exemplo, agora as brancas jogariam aqui, impedindo isto. D3, bispo puro, rei puro, e agora reparem que as pretas vão jogar G5, para fixar aqui estes peões. O rei está aqui prontinho para levar mate, este peão vai cair, e as pretas vão dar mate simplesmente. Só que reparem na diferença. Jogando torre E2, o rei enigma dá a torre, mas depois de cavalo E2 não há peões nenhuns passados. Este bispo ainda está vivo e aqui as pretas ainda vão ter que lutar muito para dar checkmate. E no fundo o rei enigma está a jogar com o tempo. Portanto, um lance muito inteligente do rei enigma. Torre E2. Claro que se fosse numa lenta ele não ia jogar torre E2, ou abandonaria ou sacrificava perdia só uma qualidade. Então agora vem rei F3, cavalo D4 cheque, rei E4. Agora vemos aqui o Karpov simplesmente vai manobrar as peças e começar a limpar os peões. Torre por rei D5, torre por... E agora o Karpov come mais este peão, avança este peão, e agora o que é que terá acontecido a partir daqui? É isso que vamos tentar descobrir. Van a matárselo todo. Directamente, fíjate. a morir. Fíjate como al final No, es que le queda el rey nada más. el rey nada más le queda. 6 segundos, Dios. conseguirá acorralarlo. Pocos movimientos. Bom, e aqui o que aconteceu é que o tempo do Karpov caiu e, portanto, foi tábuas, empate. Ou seja, como o rei enigma não tem peças, só tem o rei, nunca poderia ganhar este jogo. E o tempo do Karpov, quando cai, ele não deu checkmate, portanto o jogo foi empatado. E com o jogo empatado, a identidade do rei enigma permanece um mistério, um enigma. E eu devo dizer pessoalmente que ainda bem que assim foi, porque toda a mística deste jogador ia-se perder se ele mostrasse quem era. Ele talvez um dia mostre quem é, não sei, ou então continue a aproveitar este enigma para continuar a surpreender as pessoas e fazer as coisas que ele faz pelo xadrez, que foram bastante boas, nomeadamente em Espanha, e se calhar um bocado à volta do mundo, mas mais em Espanha. E foi isto que aconteceu. E ficaram a conhecer aqui o Rei Enigma. Portanto, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar aí o thumbs up, o like, se for esse o caso. E nós vemos por aí. Fiquem bem.